Então, dando continuidade à nossa aula, eu vou explicar aqui sobre a pressão arterial. Então, a pressão arterial, quais são os parâmetros que ela nos fornece? A pressão arterial dessas crianças que verificaremos, né, durante o procedimento da verificação de sinais vitais. Essa pressão arterial, ela está intimamente relacionada com a força com que o sangue exerce sobre a parede das artérias, tá? Então, a pressão arterial, ao verificarmos a pressão arterial de uma criança, estamos verificando a intensidade, a força com que o sangue está exercendo sobre a parede das artérias. Obviamente que quando essa pressão arterial, no caso da hipertensão, essa pressão arterial ela está elevada, essa força exagerada que é exercida sobre a parede desses vasos sanguíneos pode ser comprometedor e, obviamente, já que é o coração responsável pela distribuição de sangue a todos os órgãos e tecidos, e esse sangue também vai voltar com a mesma intensidade, pode forçar muito esse músculo cardíaco, que é o músculo miocárdio, e ele poder entrar numa exaustão e trazer diversas complicações cardíacas a essa criança, tá? Então, por isso que é tão importante esses valores, assim como para quaisquer pessoas, esses valores serem mantidos em equilíbrio. Tá? Da mesma forma que as pressões arteriais muito baixas, quais parâmetros que elas nos darão? Que o sangue a ser distribuído, né, nas artérias, nos vasos sanguíneos é insuficiente e todos os órgãos e tecidos necessitam de sangue, pois o sangue carrega o oxigênio necessário, transporta os nutrientes necessários para que as nossas células funcionem e todos os nossos órgãos funcionem. Então, os casos de hipotensão, quando essa pressão arterial é baixa, significa que essa perfusão sanguínea é insuficiente para que assim os nossos órgãos funcionem adequadamente, uma vez que todos eles precisam de sangue para que assim funcionem, tá? A frequência respiratória, nós sabemos que o sistema respiratório é um sistema vital de extrema importância, porque através do processo da respiração nós vamos obter o oxigênio que todas as nossas células necessitam de oxigênio para cumprir as suas funções e vamos obter as substâncias tóxicas, tais como o CO2, o gás carbônico. Então, esse processo dessa obtenção necessária de oxigênio é através do sistema respiratório. E quando essa frequência respiratória acontecer de modo insatisfatório, for baixa, eu entenderei que essa perfusão e essa distribuição de oxigênio está sendo inadequada, está sendo insuficiente para a necessidade de meus órgãos. Sobre a temperatura corporal. Eu vou trazer aqui uma comparação até meio que lúdica, já que nós estamos na pediatria, né? Já aproveitando esse ensejo. Vamos fazer assim, a temperatura corporal, de que modo que ela interfere nos nossos órgãos, nos nossos sistemas. Eu vou dar aqui esse exemplo lúdico. Como se os nossos órgãos fossem alimentos que precisam ser mantidos em uma geladeira. Para que esses órgãos não estraguem, essa geladeira precisa ser mantida na temperatura adequada. Os nossos órgãos, os nossos sistemas, eles precisam funcionar mediante esse controle da temperatura corporal. Quem faz essa regulação térmica do nosso corpo são alguns hormônios e, claro, o sistema nervoso central. Uma vez em que essa temperatura sobe muito, tá? Em casos em que essa criança pode apresentar temperaturas de 38 graus, febres intensas, tais como febres de 40 graus, o que isso vai representar aos seus órgãos, aos seus sistemas? Eu vou subentender que uma vez que ocorre essa desregulação térmica, o organismo não irá funcionar adequadamente, uma vez que os nossos órgãos, eles precisam ser mantidos sobre a nossa temperatura, 36 graus e meio, tá? Então, quando essa temperatura tem essa elevação muito brusca, obviamente que os nossos órgãos irão sentir. Nas crianças, né, bem como nós já falamos em algum outro momento, nas crianças é muito recorrente essa resposta à febre
com as convulsões. Por quê? Os neurônios, que são as células do cérebro, do sistema nervoso central, quando eles percebem que houve esse aumento muito intenso da temperatura, isso faz aumentar muito as suas reações, né, entre os neurotransmissores. Então é como se esses neurônios dessem choque uns nos outros, e a partir dali a criança, principalmente as crianças menores, apresentam crises convulsivas em decorrência da febre. Até mesmo porque o seu sistema nervoso está a se desenvolver, a sua imunidade é mais baixa, a criança ela se torna mais frágil a estes eventos, tá? Muito importante nós sabermos que todas as vezes em que há esse aumento da temperatura corporal, vamos falar sobre a febre, né, já que nós entramos nesse mérito. Então, a febre, as crianças apresentam muitas febres. A febre é uma situação que sempre merece ser investigada. Nada no nosso organismo, nada no organismo da criança acontecerá assim aleatoriamente, tudo terá uma razão. Com a febre não vai ser diferente. Então, as crianças apresentam a febre. Por que a criança apresenta a febre? A febre é também um mecanismo do nosso organismo. Assim como a dor que eu expliquei anteriormente, a febre também é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Mas professora, é um mecanismo de defesa? Sim. Por quê? Vírus e bactérias, eles adoram se acomodar no organismo humano justamente pela temperatura corporal humana, né? A 36 graus e meio, é justamente a temperatura favorável para que eles se proliferem, para que eles habitem, né, esse órgão, esse sistema. Então, uma vez que o cérebro detecta, juntamente com as células do sistema nervoso central, que também detectam a presença de invasores, detectam a presença de uma bactéria, de um vírus, há um aumento da temperatura corporal numa tentativa de destruí-lo. Então, a febre é sempre um indicativo que esse organismo foi também invadido por um invasor, seja uma bactéria nas vias respiratórias, como o causador da pneumonia, seja como o coronavírus. Então tem um aumento da temperatura numa tentativa, obviamente numa tentativa às vezes um pouco frustrada, de destruir aquele vírus presente no organismo. Tá? Infecções urinárias, então o cérebro e as células de defesa percebem que tem uma bactéria no sistema urinário, aumentam a temperatura para que assim possam destruir essa bactéria. Então todo o processo febril ele deve ser investigado, porque comumente ele é ocasionado pela presença de um agente infeccioso, um vírus, um fungo, uma bactéria, que o próprio organismo tentará reverter essa condição através desse aumento considerável da temperatura corporal. Então, por isso que nós sempre vamos orientar as mães de crianças que quando as crianças apresentarem a febre, não podemos simplesmente administrar os anti-inflamatórios. Por que nós não podemos administrar os anti-inflamatórios? Nós sabemos quais são os sinais da inflamação: dor, calor, rubor, edema, perda da função. Dentro do processo infeccioso, nós podemos ter a febre sistêmica, náuseas, vômitos, indisposição. Então, se nós administramos algumas medicações tão somente para minimizarmos esses sintomas, será que nós vamos estar curando o paciente? Não, porque o agente causador de todo esse evento, que é uma bactéria que se instalou nas vias respiratórias, que é uma bactéria que se instalou nas vias urinárias, ele vai continuar lá, porque essa bactéria só será destruída mediante a administração de antibióticos e outros cuidados. Então, justamente por isso que nós sempre orientaremos as mães a não automedicarem, né, por conta, darem as medicações que elas têm em casa, e sim procurar um serviço médico para que assim seja investigado o porquê daquele processo febril, que comumente é advindo de uma situação como esses processos infecciosos, tá? Em que um vírus, uma bactéria, um fungo causou essa febre, até numa própria tentativa do sistema nervoso central de defender o hospedeiro, que é quem vai abrigar esse vírus, essa bactéria, no caso aqui, a criança. Cuidados com crianças que apresentam febre é muito importante, justamente a descoberta desse processo,
tá? Qual é o agente causador, qual é a bactéria, qual é o órgão que está apresentando a infecção, isso é muito importante. Reforçar a ingesta hídrica, promover um ambiente calmo, avaliar o nível de consciência da criança é de suma importância também. Vestimentas leves, né? Preferencialmente essas de cores mais claras, mais levezinhas, tá? Uns banhinhos mornos também para promover maior conforto ao paciente. Uma dieta leve, rica em nutrientes. As dietas, preferencialmente as que contenham diversos alimentos ali de diversas classes, tá? Os alimentos reguladores, frutas, verduras, legumes, os alimentos energéticos, como os carboidratos, e as proteínas presentes em carnes, em ovos. Então, todos esses alimentos ajudarão na recuperação significativa do nosso paciente, tá? Então, falamos também sobre a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é a criança comumente de 5 anos, ela vai apresentar ali de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto, tá? Essa frequência cardíaca de 60 a 100 por minuto. O que é muito importante, mais uma vez, é promovermos essa criança um ambiente tranquilo, como sempre. Explicar a ela o procedimento que vai ser realizado. O local que eu vou verificar os sinais vitais dessa criança precisa ser um local tranquilo, porque como nós falamos, o estresse que nós sentimos libera uma série de hormônios no nosso organismo, aumenta a atividade neurológica e consecutivamente apresenta uma diferença significativa nos sinais vitais. Então, sempre que eu for verificar os sinais vitais de uma criança, eu preciso realizar esse procedimento em um lugar calmo. Cuidados: lavagem das mãos. A lavagem das mãos, conforme a técnica, sempre será a forma mais eficaz de evitarmos a contaminação cruzada. E o que é contaminação cruzada, professora? É aquela contaminação que o profissional leva ao paciente e que o paciente também traz ao profissional. Então, para evitarmos essa situação, porque as duas vidas são importantes, tanto a do profissional como a do paciente, nós vamos utilizar de medidas de biossegurança. E a mais importante, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, é a lavagem das mãos conforme a técnica. Então, antes e depois de quaisquer procedimentos, nós vamos realizar a lavagem das mãos conforme a técnica e ainda vamos utilizar dos EPIs, tá? Então, você vai realizar a lavagem das mãos, conforme a técnica, você vai promover um ambiente tranquilo ao seu paciente se apresentar, tá? Dizer o seu nome, você é profissional de enfermagem, o procedimento que você fará. Sempre peça licença para tocar na criança, isso é muito importante. A criança e todos os outros pacientes que você terá também, isso é muito importante, tá? O posicione confortavelmente para a verificação desses sinais vitais. Atente-se àquilo que você está fazendo, tá? Volte toda a sua atenção. A questão da ausculta, realmente nas crianças, por elas apresentarem os valores de pressão arterial, né, um pouco mais baixa, é uma questão que a nossa ausculta ela vai se aprimorando, tá? No primeiro momento você pode ter um pouquinho de dificuldade de auscultar a pressão arterial, mas à medida que o tempo vai passando, você vai, seu ouvido vai se habituando a essa condição, tá? Então, sempre verificar em um local calmo, realizar as devidas anotações na própria anotação de enfermagem do paciente, tá? Todas e quaisquer alterações, uma vez que você tem os parâmetros, todas e quaisquer alterações de sinais vitais, você deverá anotar na prescrição de seu paciente. Você vai falar com a enfermeira responsável, porque se a frequência cardíaca do seu paciente estiver muito baixa, haverão de ser feitos exames para fazer uma investigação do que está acontecendo, né? Porque pode ser uma condição complicada o seu estado de saúde. Por exemplo, a presença da febre, como a professora já explicou, pode ser em decorrência de um processo infeccioso que deverá ser investigado. Então, todas e quaisquer alterações significativas nos sinais vitais das crianças deverão ser avisadas à enfermeira para que essa criança seja devidamente encaminhada aos exames, tais como eletrocardiograma, as suas funções respiratórias sejam devidamente monitoradas, a saturação de oxigênio
a questão da febre seja devidamente investigada, para que assim possamos evitar complicações maiores, tá? Então, eu deixei aqui uma tabelinha mostrando para vocês. A hipotermia também é bem perigosa, tá? Os extremos, eles são bastante perigosos. A hipertermia, quando acontece paciente com 41 graus ou mais, é muito complicado. Muitos riscos para convulsão e outras complicações, desidratação, que esse paciente tende a apresentar uma sudorese muito intensa, ele perde muito líquido, muito sódio, ele pode desidratar, é uma condição bem complicada. Mas a hipotermia, 35 graus ou menos, pode trazer muitas complicações ao paciente, inclusive ele pode vir a óbito, necessitando de cuidados imediatos. Portanto, a verificação de sinais vitais ela é fundamental, porque como nós falamos ali no início, no comecinho da aula, ela nos dá de fato esses parâmetros acerca das funções principais do organismo, tá? Então, pessoal, lembre-se sempre desses devidos cuidados ao realizar a verificação de sinais vitais. Muita atenção, sempre explicar ao paciente o que vai ser feito, entender que as pessoas, quando estão em estados emocionais diferenciados, obviamente os sinais vitais apresentarão uma diferença. Se eu estou ansiosa e eu verifico minha pressão naquele exato momento, obviamente minha pressão arterial vai estar mais alta, não significando que eu seja uma pessoa hipertensa. Então, por isso que é tão importante nós promovermos aos nossos pacientes também essa verificação, esse cuidado em um momento mais agradável, mais tranquilo. As crianças, especialmente, em um momento em que ela esteja mais tranquila, na sua rotina dentro do hospital, porque toda instituição hospitalar tem uma rotina, né, de banho, de administração de dieta, de administração de medicamento, de troca de fraldas, enfim, de troca de curativos, e nós vamos procurar um horário em que essa criança esteja mais tranquila, minimizando todas e quaisquer medos, porque ela tende a ficar muito assustada, tá? Então é fundamental que possamos garantir a essas crianças, tá? A devida tranquilidade, porque isso também vai colaborar muito a questão dos valores a serem verificados. Quando a criança estiver tranquila, consecutivamente os valores que nós vamos verificar serão mais fidedignos, serão mais fiéis, né, à sua real condição, porque se ela estiver agitada, obviamente esses valores apresentarão alguma alteração significativa, não necessariamente significando algum comprometimento físico, tá? Então, portanto, é muito importante que essa criança esteja devidamente estabilizada, calminha, tranquila, para que assim não tenhamos nenhuma alteração nessas verificações. Vamos continuar lá no fórum. Muito obrigada, turma!